Bem-vindos! Hoje, vamos mergulhar numa das passagens mais profundas e transformadoras da Bíblia, Gênesis capítulo 15. Aqui, testemunharemos a aliança extraordinária que Deus firma com Abrão. Prepare-se para um encontro íntimo, promessas firmes e um pacto que ecoa até os nossos dias. Após grandes vitórias, um sentimento inesperado toma conta de Abrão. Não é a alegria do triunfo, mas o medo do futuro. A escuridão da noite parece espelhar a incerteza que o aflige. Ele conquistou reinos, mas a sua maior batalha agora é interna, contra as dúvidas que sussurram em seu coração sobre o amanhã e o legado que deixará. Ele se sente sozinho e vulnerável. É nesse momento de profunda inquietação que Deus se manifesta. Uma visão poderosa rompe a escuridão, e uma voz ressoa com autoridade e ternura. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Imagine o impacto dessas palavras. No auge do seu temor, Deus não o repreende, mas se apresenta como seu protetor e sua maior recompensa. Mesmo diante da presença divina, Abrão ousa expor a sua dor mais profunda. Com a honestidade de um filho para um pai, ele pergunta: Senhor soberano, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Sua angústia é palpável. De que valem todas as bênçãos materiais, se o seu maior sonho, o de ter um filho, parece impossível? A resposta de Deus é imediata e categórica, cortando a raiz da dúvida de Abrão. Este não será o seu herdeiro, diz o Senhor, mas sim aquele que proceder de você mesmo, um filho gerado do seu próprio corpo. A promessa não é vaga, é específica, pessoal e direta. Deus está dizendo a Abrão que a solução não virá de um arranjo humano, mas de um milagre divino que nascerá dele. Então, Deus faz algo extraordinário para materializar a sua promessa. Ele conduz Abrão para fora, sob o vasto manto da noite, e lhe dá uma ordem simples. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E enquanto Abrão, maravilhado, contempla a infinidade de pontos de luz, Deus declara: assim será a sua descendência. Uma promessa tão vasta quanto o próprio universo. Nesse momento, algo muda no coração de Abrão. Diante do impossível, ele escolhe acreditar. O texto diz que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Sua fé não foi uma aceitação passiva, mas uma confiança ativa e profunda na palavra de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias diziam o contrário. E essa fé foi o que o tornou justo aos olhos de Deus. Para fortalecer ainda mais sua fé, Deus reafirma outra promessa crucial. Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. A promessa não era apenas sobre um filho, mas sobre um lar, uma terra que pertenceria à sua descendência para sempre. Deus estava conectando o passado, o presente e o futuro de Abrão em um único plano grandioso. Ainda buscando segurança, com um coração humilde e sincero, Abrão faz mais uma pergunta. Senhor soberano, como posso saber que tomarei posse dela? Ele não está duvidando de Deus, mas pedindo um sinal, uma certeza tangível para ancorar sua esperança. É um pedido por confirmação, um desejo humano por algo concreto em que se agarrar. E Deus, em sua infinita graça, atende ao pedido de Abrão de uma maneira solene e poderosa. Ele o instrui a preparar um ritual de aliança, algo que as culturas da época entendiam perfeitamente. Abrão deveria trazer uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos, além de uma rolinha e um pombinho. Cada animal representa a seriedade e o custo do pacto que estava prestes a ser selado. Com reverência e obediência, Abrão prepara o sacrifício. Ele corta os animais maiores ao meio, posicionando as metades uma de frente para a outra, criando um corredor. As aves, ele as deixa inteiras. Cada gesto é carregado de significado, uma preparação solene para o momento em que o próprio Deus passaria por aquele caminho, selando sua palavra de forma inquebrável. À medida que o sol se põe,
Um terror sobrenatural e uma profunda escuridão caem sobre Abrão. Ele adormece, e nesse estado entre o sono e a vigília, Deus se comunica com ele de uma forma ainda mais profunda. Esse medo não é o medo da punição, mas o temor reverente diante da santidade e do poder de Deus, que está prestes a revelar mistérios profundos. No meio desse sono profundo, Deus revela o futuro de sua descendência. Ele profetiza: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros em terra alheia. Serão escravizados e oprimidos por 400 anos. É uma promessa que inclui sofrimento, mas não termina aí. Deus continua garantindo que ele julgará a nação opressora e que seu povo sairá com grandes riquezas, livre e vitorioso. Então, o momento ápice acontece. Com a noite já estabelecida, um sinal extraordinário aparece. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passam pelo corredor formado pelas metades dos animais. Este era o símbolo do próprio Deus. Naquele ritual, ambas as partes deveriam passar pelo caminho, mas aqui somente Deus passa. Ele estava assumindo toda a responsabilidade pela aliança. A promessa dependia da fidelidade dele, não da de Abrão. Nesse mesmo dia, Deus finaliza a aliança, detalhando os limites da terra prometida. A sua descendência dou esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Ele nomeia todos os povos que habitavam a região, mostrando que sua promessa não era uma ideia abstrata, mas um plano concreto com geografia e história definidas. A promessa era real, específica e ilimitada. A jornada de Abrão em Gênesis 15 é uma lição poderosa para todos nós. Ela nos ensina que Deus não apenas faz promessas, mas Ele as garante com a sua própria natureza. Ele encontra-nos em nossas dúvidas, ouve nossas perguntas e nos dá a segurança de que precisamos. A história de Abrão nos mostra que a fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar em Deus apesar dele. Mesmo quando não vemos a resposta imediata, podemos descansar na certeza de que Deus sempre, sempre cumpre suas promessas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de fé e descoberta. Que a fé de Abrão inspire a sua caminhada. Até a próxima.